Olá, caríssimos alunos, caríssimos colegas que acompanham o meu canal. Um abraço a todos. Eu estou aqui com mais um vídeo e hoje eu irei abordar um tema histórico-teológico que é sobre o Concílio de Jerusalém e a judaização do cristianismo. Bem, para início, vamos falar um pouquinho sobre o que é um concílio. Ela é uma reunião de autoridades eclesiásticas com o fim de decidirem sobre alguns pontos polêmicos, algumas obscuridades, né? E deliberar sobre questões pastorais, doutrinárias, sobre fé, costumes e moral, né? Então, a base do que eu vou falar se encontra no livro de Atos, capítulo 15, do verso 1 em diante. Esse texto que eu vou ler agora, ele vai falar sobre a tentativa de judaizar os novos convertidos, tá? Alguns religiosos ali, judeus, alguns ali guardadores do Velho Testamento, ao terem contato com a novidade do cristianismo, se convertem e querem levar os ensinamentos do Antigo Testamento para os novos convertidos, o que causa uma grande polêmica e nós iremos ver agora. Então o livro de Atos ele vai falar sobre o nascimento da igreja, sobre a disseminação do evangelho, sobre o ministério de Pedro, sobre o ministério de Paulo. É um livro muito interessante de ser lido, tá? Então o livro de Atos 15, a partir do 1, vai tratar da questão da circuncisão. Diz assim, 15 verso 1. Alguns homens desceram da Judéia para a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. A polêmica então surge aí. Os novos convertidos, os fariseus, aqueles seguidores da lei, têm contato com as novidades do cristianismo, se convertem, porém, eles querem levar as velhas práticas para os novos convertidos. Uma das questões é a circuncisão, né? Obrigando os novos convertidos a se circuncidarem para serem salvos. Aí há uma confusão doutrinária, porque Cristo não ensinou que para ser salvo precisava disso mais aquilo, ou disso e aquilo. No caso, aceitá-lo e circuncidar-se. Não. A palavra, os ensinamentos de Jesus diz que para ser salvos basta crer em Cristo. Não precisava de mais nenhum ato de fé, né? No caso, a circuncisão. Então, esse fato ter chegado na igreja, no verso 2 vai dizer: isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com esses ensinadores da circuncisão. E então surgem algumas dúvidas. O que faz? Paulo e Barnabé, eles recorrem aos apóstolos, aqueles que viveram com Jesus, aqueles que viram Jesus, aqueles que falaram com Jesus, para ver se a circuncisão tinha alguma base e algum fundamento. E no verso 7, né, Paulo e Barnabé se encontram com Pedro e diz assim: Pedro, depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho. Então Pedro se autodeclara o discípulo dos gentios. Então vai continuar dizendo: Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Então Pedro vai continuar dizendo: Deus aceitou eles como aceitou nós. Assim como nós recebemos o Espírito Santo, eles também receberam sem precisar circuncidar-se. E no verso 9, Pedro continua dizendo: ele quem? Deus não faz distinção alguma entre os judeus e os gentios, visto que purificou os seus corações pela fé. Então não precisavam os gentios, os novos convertidos, não precisavam se purificar circuncidando-se, basta a fé, tá? E no verso 10, Pedro continua dizendo: então, por que agora vocês
estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem nossos antepassados conseguimos? Pedro continua dizendo: o Antigo Testamento, as leis de Moisés eram um jugo, era um fardo pesado, difícil de carregar. As leis, elas não perdoavam os pecados, elas apenas jogavam o pecado para debaixo do tapete. As leis eram imperfeitas, mostravam um sacrifício anual. Todo ano o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, oferecer sacrifícios por si e pelo povo, né? Tudo isso era transitório, indicando um novo concerto, uma nova aliança, um novo testamento, que é Cristo, a nova aliança, que o seu sacrifício seria perfeito e foi perfeito. O seu sacrifício foi único e suficiente, não precisando mais o sacerdote entrar todos os anos no Santo dos Santos, oferecer sacrifício a si, para si e para o povo. Cristo fez isso uma vez e basta, foi o suficiente para perdoar os pecados. Então, os novos convertidos não precisavam mais seguir as leis de Moisés nem a circuncisão, mas bastava se purificar aceitando Jesus e transformando suas vidas. Então, por que a circuncisão foi ensinada por Moisés? A circuncisão era uma cirurgia que retirava o prepúcio, a pele do órgão sexual masculino, evitando que na fase adulta tivesse alguma infecção, tivesse algum problema urológico que o impedisse de participar das guerras, porque Israel era uma nação que guerreava contra os seus inimigos, perseguida, tinha muita gente que queria destruir a nação, e ela precisava dos seus guerreiros todos saudáveis. A circuncisão, então, foi ensinada por Moisés para ser feita enquanto criança, para que na fase adulta, caso estivesse numa guerra, o soldado não precisasse se debilitar por causa de uma infecção dessa questão urológica, tá? Então, nada mais que isso, não tem nada mais que uma questão de higiene e de saúde, tá? É óbvio que a circuncisão é indicada até hoje, mas não é meramente por questões de saúde, para evitar infecções e inflamações desse órgão, tá bom, pessoal? Então, os fariseus se convertiam e queriam levar essas práticas, essas leis, esse jugo, esse fardo para os novos convertidos, o que foi veementemente rechaçado por Pedro, né? Então, o Antigo Testamento apresenta uma imperfeição do sacrifício. Todo ano o sacerdote tinha que entrar no Santo do Santo, fazendo sacrifícios que não eram eficazes. Os judeus convertidos ao cristianismo, muitos deles se converteram, e dentre os convertidos queriam impor a lei mosaica para os novos cristãos, tá? Os judaizantes, então, ensinavam que a salvação dependia também da lei, o que é um erro, né? O que é absurdo para essa nova aliança. Seria mesmo que dizer que a nova aliança não era suficiente para garantir a salvação. Precisava da nova mais a velha aliança. O que me surpreende com isso é que os próprios apóstolos, próprio Cristo, ele falou da necessidade da nova aliança ser distinta da antiga, um novo tratado, uma nova aliança, um jugo mais leve para as pessoas. E hoje, nas igrejas evangélicas brasileiras, nas igrejas cristãs, muitos líderes religiosos querem judaizar a igreja. São coisas distintas. O judaísmo é uma coisa e existe um abismo entre o judaísmo e o cristianismo. Querer judaizar a igreja, ensinar coisas do Antigo Testamento, coisas, práticas e rituais antigos na igreja de hoje, é o mesmo que é uma heresia, tá? É a realidade. Então, muitos aí utilizam o shofar, que é aquele instrumento de sopro, né, que para os israelitas simbolizavam ali
reunião para atos solenes ou preparação para a guerra. Também o talit, né, que é o manto, né, que muitos pregadores utilizam aí, né, e uma série de outras questões aí nos cultos evangélicos, né, a judaização. Isso quer dizer o quê? Que a igreja ou alguns líderes religiosos não entendem teologicamente o cristianismo, a nova aliança. Porque se Cristo veio para trazer um novo pacto, uma nova aliança, e ficarmos ligados ao Antigo Testamento, isso significa o quê? Que o Cristo, ou seu sacrifício e todos os seus ensinamentos não têm valor se não continuar com as velhas práticas. Ora, se as velhas práticas fossem tão eficazes, não precisaria da nova aliança. Isso é óbvio, tá? A nova aliança veio exatamente para trazer algo melhor, algo duradouro, porque os sacrifícios e todos enfim, toda aquela gama de coisas e práticas que o Antigo Testamento indicava, não servem, porque Cristo é algo perfeito, seu sacrifício foi perfeito, foi aceito por Deus, não precisando de nada que o complemente para a salvação da humanidade. E me admira muito que muitas igrejas brasileiras hoje estão recorrendo às velhas práticas, judaizando seus cultos, judaizando seus ensinamentos. Interessante que até mesmo no mundo do crime existe evangélicos traficantes. Naquele morro lá, comunidade de Israel, lá no Rio de Janeiro, traficantes perseguem as religiões afro, continuam praticando seus crimes, mas eles acham que eles estão salvos porque simplesmente professam a fé, né? Isso é uma hipocrisia, porque a Bíblia fala, a nova aliança, que tem que nascer de novo, que tem que ser uma nova criatura. Não adianta nada utilizar o nome de Deus como amuleto da sorte, mas cometendo as velhas práticas. Não, nós somos cristãos, nós somos crentes, nós usamos fuzil, nós roubamos, nós praticamos o tráfico, porém, nós perseguimos outras igrejas porque Cristo salva. Isso é uma hipocrisia, é falta de nascer de novo, é um falso ensinamento. Quem está orientando esses traficantes, o sujeito precisa de conhecer teologia, porque ele não sabe nada. É uma vergonha para essas pessoas, não digo para o cristianismo, porque não é uma vergonha para o cristianismo, porque existe o cristianismo, existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é a que vai subir. A que vai subir não é aquela que prega, o pregador que prega, que ensina e muitas vezes heresia, não. Tá? Então, e também nós temos a questão da teologia da prosperidade, que chegou aqui no Brasil na década de 70, que muitas igrejas, então, comparam a vida espiritual com a conta bancária do sujeito. Tá? Então, pessoal, hoje em dia, pelo menos nessa última década, nós estamos vendo uma marketização do cristianismo. Né? Pessoas aí se convertem, uma falsa conversão, mas continuam praticando as velhas coisas, continuam fazendo as mesmas coisas, sem mudança de vida. Isso simboliza o quê? Que a igreja está passando por uma séria crise de identidade. Muitos líderes religiosos que não têm conhecimento, que não estudam nada, apenas querem aproveitar do povo para os seus próprios benefícios, para tirar vantagens, levam e conduzem o povo ao engano. Não se deixem enganar. Eu estou terminando aqui o vídeo e o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Concílio de Nicéia. Um abraço a todos e até a próxima.